Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. BS2. Como um banco deve ser. Baixe o aplicativo e abra sua conta. E HCor. Tudo isso num só HCor. São 8h27, hora de conversar com a Mônica Bergamo. Mônica, você vai falar hoje sobre essa ajuda do G7 da Europa, né, para o combate ao desmatamento, essa polêmica no governo federal. E agora há pouco mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, naquela saidinha que está se tornando diária no Palácio, né, falou com a imprensa sobre esse assunto. Vamos ouvir. Presidente, por que recusar o valor de 20 milhões do G7? Eu falei isso? Não, Palácio. Eu falei? Jair Bolsonaro falou? O ministro Onix falou. Essa informação de ontem, né? Que o ministro Onix Lorenzoni disse que o governo iria recusar. Mas agora de manhã, Mônica, o Bolsonaro veio com esse discurso aí. Eu falei isso? Eu falei isso aí que a gente vai recusar? Olha, então tá tudo no ar, viu, Mônica? Bom dia. Bom dia a todos. A gente está aprendendo, quer dizer, ainda, né? O governo é recente, como é o governo. E, de fato, se o Bolsonaro não falou, a decisão não está tomada, né? Hoje, cedo, eu conversei com um ministro importante do governo que me falou exatamente isso que você está falando antes do presidente sair do palácio. Ele falou, mas o presidente falou? Foi o presidente que falou? Então, Barão, o que acontece? Quer dizer, vamos contextualizar. O presidente Jair Bolsonaro ele vai se reunir logo mais com governadores, né, de 9 estados da Amazônia para discutir o combate ao fogo na floresta e políticas para o meio ambiente. E um dos assuntos deve ser justamente essa suposta recusa do governo de receber essa ajuda de 20 milhões de dólares, 83 milhões de reais mais ou menos, dos países mais ricos do mundo para reforçar esse combate às queimadas. Como eu estava dizendo, Barão, nem todos os auxiliares e ministros aplaudiram essa posição divulgada ontem pelo ministro Onix. E o assunto vai ser discutido e o presidente Jair Bolsonaro acaba de sinalizar que a decisão não está tomada. Vai ser discutido, inclusive, e debatido com os governadores. Esse ministro com quem eu conversei logo cedo, importante ministro do governo, ele diz o seguinte, não é uma questão de recusar de pronto, tipo orgulho, olha, não preciso do seu dinheiro, nós não aceitamos essa ingerência aqui, mas sim de analisar essa oferta com bastante cuidado e, se for o caso, aceitá-la, sim. Quer dizer, o que o governo, na visão desse ministro, não deveria aceitar? Não deveria aceitar um dinheiro carimbado do tipo, eu te mando, mas você é obrigado a colocar aqui o dinheiro. Não. O governo quer manter alguma discricionariedade, algum poder sobre esses recursos. O governo brasileiro, no mínimo, participar da decisão de para onde vão esses recursos. Então, esse deve ser um dos temas centrais, Barão. Justamente o presidente Jair Bolsonaro me ajuda aqui no nosso comentário de todas as manhãs, confirmando o que me disse esse outro auxiliar. A decisão não está tomada, pode ser que haja uma recusa, mas não é assim de pronto, só porque tem orgulho, só porque não aceita ingerência, não. Vamos ver com cuidado, vamos dialogar. O momento é de fato, abrir um diálogo e tentar botar a bola no chão e, de fato, se concentrar, né, Barão? Se concentrar no que realmente importa, que é a tentativa de conter esse fogo na floresta amazônica. Ao mesmo tempo, Barão, eu queria fazer um registro aqui. A gente tem muitas movimentações. 8 ex-ministros do meio ambiente vão ao Congresso amanhã para conversar com o Davi Alcolumbre, conversar com o Rodrigo Maia para pedir a suspensão da tramitação de toda e qualquer lei sobre meio ambiente que não tenha sido já discutida com todas as partes. Quer dizer, os ministros acham que as coisas estão acontecendo de afogadilho nessa área do meio ambiente, fazem esse alerta. Ministros de governo Itamar Franco, de governo Lula, Dilma, Fernando Henrique, ministro do governo Michel Temer, todos no Congresso, para também falar sobre esse tema tão crucial, tão delicado e que está sendo agora, vive esse momento de intenso debate, né, Barão? Com propostas aí até, muito diferentes do atual governo em relação a toda a política ambiental que já vinha sendo feita no país ao longo dos últimos anos. Então, nós temos aí esses dois assuntos. Primeiro, reunião dos governadores, onde vai ser debatido esse tema da ajuda da União Europeia, dos países ricos, não só da União Europeia, ao Brasil, que ontem o governo anunciou que
rejeitava, hoje o presidente já disse que não é bem assim, esse ministro com quem eu conversei também disse que não é bem assim, e esse movimento de ex-ministros no Congresso Nacional, Barão. E é uma ideia bem-vinda. A gente falou mais cedo sobre isso aqui, Mônica, de analisar exatamente o que vai ter em troca, né? O G7 está mandando 83 milhões. Quer o que em troca? Né? Não quer nada em troca? Quer uma fiscalização para saber para onde vai esse dinheiro? Tá, pode ser, né? Então, é importante se não foi recuo, né? Como o presidente falou, eu falei sobre isso, não falei sobre isso, né? Quem falou? Foi o ministro Onix, o próprio Palácio do Planalto ontem à noite e tal. Mas, enfim, não foi palavra do presidente da República, portanto, pode ter uma reviravolta aí. E o presidente aceitar, o governo federal aceitar, se tiver condições, se não tiver nada escrito ali naquela linha pontilhada, né, que você vê com lupa e tal, seria uma boa essa chegada desse dinheiro para o Brasil, já que toda hora o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vem dizer que não tem grana para fiscalizar tudo, né? Eu acho que é só isso, quer dizer, na verdade esse ministro me falou antes do presidente sair da sua residência e falar com os jornalistas, provavelmente esse ministro tinha conversado com o presidente, claro. Falou, foi o presidente? Não foi o presidente, então ainda não está a decisão tomada, né? Eu me recordo, só para a gente fazer um fecho aqui, Barão, na semana passada eu tive a informação em primeira mão de que o presidente faria um pronunciamento na televisão sobre as queimadas. Eu estava em linha direta com um dos auxiliares dele, falei, mas que horas que entra? Aí a pessoa falou, vamos fazer o seguinte, a decisão está tomada, mas enquanto ele não gravar, não diz que vai ter, né? Porque é o estilo do presidente, né? Enquanto ele não fizer, não está feito. E é isso que ele falou hoje de novo. Vamos botar de novo o áudio aí, Coutinho, por favor, do áudio do presidente Bolsonaro, hoje de manhã, quando foi questionado sobre essa ideia de recusar os 83 milhões de reais anunciados ontem durante a reunião do G7. Ouve aí o que o presidente falou. Presidente, por que recusar o valor de 20 milhões do G7? Eu falei isso? Não, Ministro Palácio. Eu falei? Jair Bolsonaro falou? O ministro Onix falou, presidente. O Links falou, né? 20 milhões que o repórter perguntou são 20 milhões de euros, né? Que dá ali em torno de 83 milhões de reais. Bolsonaro falou, eu falei isso, não falei isso, então por enquanto tá no ar. E vamos ver se vai ter essa mudança de postura, chegar a um acordo com o G7 e quem sabe o governo brasileiro receber parte desse dinheiro aí. Mônica Bergamo, sempre com uma informação de bastidor, furando inclusive o presidente da República. Volta amanhã. Por minutos, por né? minutos. Volta amanhã com a gente nesse mesmo horário. Até lá, Mônica. Um beijo.